Quando a gente acelera as conversas no WhatsApp. Quem aí nunca fez isso? Oi, eu sou Camila Pessoa e esse é mais um vídeo da nossa série Comunicação que Transforma. E hoje nós vamos falar sobre comunicação empática e afetiva, ou seja, como nós podemos utilizar a comunicação, os diálogos fraternos, como uma ponte para estabelecer conexões mais verdadeiras. Vamos começar falando pela comunicação empática. Essa é a que coloca a escuta como ponto central de todo o processo de comunicação. Porque, afinal de contas, a gente sabe que, principalmente nessa nossa sociedade que está tão pautada pela aceleração, pelo excesso de estímulos, pelo excesso de conteúdo, pelas redes sociais, a gente tem tido muita dificuldade de concentração. De se concentrar mesmo em fazer uma coisa de cada vez e, sobretudo, de estar verdadeiramente presente com inteireza nos nossos diálogos. Quer ver um exemplo? Quando a gente acelera as conversas no WhatsApp. Quem aí nunca fez isso? Acelerar as conversas no WhatsApp significa, inclusive, que nós não temos nem sequer a paciência de escutar o que o outro tem a nos dizer no tempo normal, no tempo que ele leva para falar. Se a gente hoje quer acelerar até as nossas conversas, será que a gente tem de fato estado presente quando nós estamos ouvindo o que o outro tem a nos dizer? Será que a gente se interessa pelo que o outro tem a nos dizer? Será que verdadeiramente o que o outro pensa, sente, como ele se comunica é algo que faz parte do nosso dia a dia, das nossas relações? Por isso que a empatia está diretamente relacionada com a escuta. É a nossa capacidade de tentar ver o mundo pelo olhar do outro, pelo ponto de vista, pelo que o outro está sentindo, está passando, pela sua forma de interpretar a realidade. Para isso é preciso se interessar, é preciso ter paciência. É preciso aprender a escutar. Rubem Alves tem um texto interessantíssimo que se chama Escutatória. Nesse texto ele diz que, ao invés de estarmos o tempo todo buscando cursos de oratória, a gente precisa também buscar cursos de escutatória para aprender a ouvir. Quando a gente é capaz de ouvir, com presença mesmo, sem estar aqui no nosso diálogo interno já pensando no que a gente vai responder depois da fala do outro, ou às vezes até com a mente em diversos outros lugares que não aqui nessa conversa, quando a gente está de fato ouvindo o que o outro tem a nos dizer, não só com as palavras, mas com a sua comunicação energética, corporal, não verbal, que inclusive é tema dos nossos próximos vídeos, quando a gente consegue mesmo perceber todos esses sinais, aí sim a gente é capaz de estabelecer um laço de confiança. E a gente sabe que as relações humanas precisam de confiança para se enraizar, para se solidificar, principalmente na realidade em que nós estamos inseridos hoje, pautada por tanta dualidade, por tanta intolerância, por tanta dificuldade de entendimento entre pessoas que pensam diferente. Então, a comunicação empática, ela vai passar não só pela escuta, mas também pela capacidade de ouvir o outro, mesmo quando eu discordo do ponto de vista dele, mesmo quando ele diz algo que para mim às vezes nem faz tanto sentido. Mas o simples fato de ouvir já pode criar uma ponte, ao invés de um grande muro, de uma grande dificuldade de conexão e de um relacionamento pacífico e amoroso entre nós. E aí entra o outro tipo de comunicação que a gente quer falar nesse vídeo de hoje, que é a comunicação afetiva. Para termos uma comunicação que se estabelece por uma escuta, mas também pelo afeto, é preciso trazer amor. É preciso trazer a compreensão de que as palavras, elas não só têm poder, como a gente costuma dizer, e foi tema do nosso vídeo anterior. Se você não viu, está imperdível,
vai aqui na nossa playlist e assiste o nosso vídeo anterior que fala justamente do poder da palavra quando ela ainda está no nosso pensamento. Mas além da palavra ter um poder, ela tem também energia. Olha só a diferença entre eu trazer para você uma palavra de reprovação, um xingamento, uma palavra que traz um quê de ódio, de raiva, de intolerância, e trazer uma outra palavra que traga mais compreensão, que traga mais paciência, mais curiosidade pelo seu processo, mais entendimento. Até na hora de falar, nossa expressão facial muda completamente e isso vira um outro campo de energia. Então, quando a gente escolhe as palavras que a gente utiliza nos diálogos que nós vamos estabelecer, isso faz toda a diferença. Eu posso, por exemplo, estar falando a mesma coisa, mas quando eu faço escolha de palavras diferentes, isso já muda tudo, podendo fazer com que o outro se desarme e esteja disposto a dialogar comigo, ou fazer com que ele já venha com todas as espadas na mão. Vamos pensar num exemplo. Se você pesquisar aí na internet, um cientista japonês chamado Masaru Emoto fez uma pesquisa muito interessante com as moléculas de água congeladas quando elas estavam submetidas a diferentes palavras, mas não pela palavra em si, mas pela energia que a palavra carrega. Então, um dos experimentos que ele fez, por exemplo, foi colocar um copo de água e outro, um do lado do outro, e do lado de cá, as pessoas que passavam por ali deveriam dizer a palavra amor, 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 repetidas vezes. No outro copo de água, as pessoas precisariam dizer algo como ódio, ódio, ódio. Depois ele congelou essa água e microscopicamente ele foi ver como estavam os cristais, as moléculas de água. O cristal da experiência da palavra amor formava assim uma figura linda, maravilhosa, parecendo assim um desenho de um floquinho de neve. O cristal da palavra ódio nem se formava direito, era uma figura toda fragmentada, toda desconstruída. E ele fez isso, inclusive em diferentes idiomas, para comprovar que não era amor em português, japonês, inglês, mas a energia que era emitida quando se falava a palavra amor. Da mesma forma, a energia que era emitida quando se falava a palavra ódio. E assim os experimentos que ele fez foram vários, utilizando inclusive músicas e as suas vibrações. Então, a gente pode tirar dessas experiências e dessa reflexão que é muito importante a gente fazer uma escolha mais amorosa, mais cuidadosa, mais zelosa das palavras que nós vamos utilizar nos nossos diálogos. E é claro, saber ouvir, prestando verdadeiramente atenção, com curiosidade, com interesse, sem querer interromper o outro a todo momento para dar uma opinião, para dar um conselho, para dizer que concorda, que discorda. Olha quantos exercícios nós temos para poder tentar implementar já, a partir de hoje, a comunicação mais empática e mais afetiva na nossa vida. Me diz aí o que você achou sobre esse tema e como é que são esses desafios para você no dia a dia. Você tem conseguido colocar em prática? Coloca pra gente aqui nos comentários que a gente vai adorar saber. Um beijo grande e até o nosso próximo vídeo.